Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eu Sou Genial. Por aqui, professor Evânio Santos, e trago a vocês a teoria atômico-molecular. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu joinha e não esqueça de acionar o sininho de notificação. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá? Pessoal, na natureza se encontra diversos isótopos dos mais variados elementos químicos, cada qual com sua determinada abundância e com massa específica, como por exemplo o cloro, que está abundante em 75%, tem massa 35%, enquanto que o cloro de massa 37% tem a abundância de 25% na natureza. Quando vocês conferem na tabela periódica, vocês não veem os isótopos, vocês veem apenas o elemento cloro, por exemplo, com a massa média de todos os seus isótopos. Só que essa média não é uma média aritmética, é a média ponderada. Eu vou explicar para vocês como calcular a massa média de cada elemento, que é aquela que vai estar na tabela periódica. Veja bem, vou calcular aqui a média ponderada para o elemento cloro. O que é que eu faço? Eu pego a massa do cloro, a massa específica, 35, e multiplico ela pela abundância na natureza, que é 75%. Aí eu somo com o outro cloro, que tem massa 37, e multiplico pela sua abundância na natureza. Como eu estou usando de 75% e 25%, totaliza 100%. Se tivesse mais isótopos, eu continuaria colocando aqui, ó, do mesmo jeitinho. Então, a média ponderada aqui é 35 vezes 75 vai dar 2.625 e 37 vezes 25 dá um total de 925. E aí eu vou dividir tudo por 100. Somando aqui 2.625 com 925, a gente encontra 3.550, que ao dividir por 100, volta aqui duas casas, e a média ponderada vai dar um total de 35,5. E esta é a massa que contém na tabela periódica, a massa do elemento cloro, 35,5 aproximadamente. Então, para cada isótopo é dessa forma que a gente calcula. Então, essa massa aqui, ó, ela tem uma unidade chamada U, unidade de massa atômica. É a massa de cada elemento de forma individual. Agora, pessoal, para relacionar a grandeza massa e a grandeza quantidade, criou-se o conceito de quantidade de matéria, cuja unidade no Sistema Internacional de Medidas é o mol. E o mol equivale a uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23, ou seja, 600 sextilhões de qualquer coisa. Por exemplo, pessoal, um mol de água equivale a 600 sextilhões de moléculas de água. Se eu tivesse um mol de pincel, eu teria 600 sextilhões de pincéis. E assim sucessivamente. Um mol equivale sempre a aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23, que é conhecido como constante de Avogadro. E para exemplificar melhor a vocês, me acompanhem. Olha só, nós temos aqui a fórmula química da molécula de água. Então veja bem, se eu for calcular a massa da molécula, o que é que eu faço? Eu confiro na tabela periódica, vocês podem observar na tabela periódica de vocês, que a massa do hidrogênio é igual a 1, enquanto que a massa do oxigênio é 16. Mas observe que nós temos dois hidrogênios. Eu multiplico 1 por 2 e vou encontrar 2. Então, galera, veja bem, somando aqui, ó, as duas unidades que correspondem ao hidrogênio com as 16 do oxigênio, nós temos um total 18, ou seja, 18U é a massa de uma molécula de água, enquanto eu poderia fazer para o ácido sulfúrico H2SO4 o mesmo processo, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Vocês confiram na tabela periódica de vocês e vão ver que a massa do hidrogênio é 1, do enxofre é 32 e do oxigênio é 16. Aqui eu multiplico 1 por 2, já que são duas unidades, vamos ter 2. Aqui eu não preciso multiplicar porque eu só tenho um enxofre. E aqui, ó, 16 vezes 4, porque são 4 oxigênios, vai dar um total de 64.
Somando tudo, 64 com 32 dá 96, com mais 2, 98. 98 U, ou seja, 98 unidade de massa atômica. É a massa de uma molécula do ácido sulfúrico. E para o fosfato de cálcio, o cálcio tem a massa 40, o fósforo tem massa 31 e o oxigênio tem massa 16. Agora, pessoal, veja bem. Como aqui tem 3 cálcio, eu multiplico por 3, 4 vezes 3, 12, com mais um zero, 120. A massa do fósforo é 31 e nós temos aqui 2 fósforos, então eu multiplico por 2, vai dar 62. E o oxigênio tem massa 16. Aqui nós temos 4 vezes 2, 8. 8 oxigênios. Multiplicando, 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. 128. E somando tudo, 8 com 2, 10, com 0 dá 10, vai 1. 1 e 2, 3. 3 com 6 dá 9. 9 com 2 dá 11, vai 1. 1 e 1, 2, com mais 1, 3. 310 U. Pessoal, agora, essas unidades equivalem a apenas uma partícula de água, uma só de ácido sulfúrico, uma de fosfato de cálcio. Agora, se eu querer sair dessa quantidade de uma partícula só e passar para a quantidade de 1 mol de partículas, ou seja, 600 sextilhões de partículas, essa unidade de massa passará a ser o grama. Como, por exemplo, eu calculo aqui a chamada massa molar, cuja massa molar da água equivale a 18 gramas por mol. E esta unidade é muito mais utilizada do que essa, já que isso aqui equivale a uma molécula só. E essa aqui equivale a 1 mol de moléculas. Então, veja, a massa de 1 mol de hidrogênio é 1 grama. A massa de 1 mol de oxigênio são 16 gramas. Multiplicando 1 por 2, já que são 2 hidrogênios, nós vamos ter 2. 2 com 16, 18. Então, quer dizer que em 1 mol de moléculas de água contém 18 gramas de água. Para ser mais específico, se alguém pegar um recipiente com 18 gramas de água, desprezando a massa do recipiente, analisando só a massa dos 18 gramas de água, ali terá 1 mol de moléculas de água, ou seja, 600 sextilhões de moléculas de água. Do mesmo modo, a gente faz para cá, onde 1 mol de ácido sulfúrico contém aí no total 98 gramas, ou seja, 98 gramas por mol. Né? A gente escreve assim, 98 gramas por mol. É a mesma coisa. Isso quer dizer que em 1 mol, olha só, 1 mol de fosfato de cálcio existe exatamente 310 gramas de fosfato de cálcio. E é assim que a gente calcula a chamada massa molar, a massa contida em 1 mol de molécula. Cada molécula, qualquer coisa, 1 mol equivale a 600 sextilhões. Quando a gente se refere à massa da molécula, a cada 1 mol de molécula, nós temos exatamente a quantidade da massa total dela em gramas. Veja só um comparativo. A fórmula molecular, que é a fórmula que indica a quantidade de átomos que existe de cada elemento por molécula, e nós temos a fórmula mínima, ou fórmula empírica, que é a simplificação máxima da fórmula molecular. Por exemplo, aqui nós temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Se eu pegar essa molécula aqui e dividir por 6, eu vou ter 1 carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a maior divisibilidade aqui possível para que mantenha números inteiros é essa. Então, esta é a fórmula simplificada da fórmula molecular. Tal fórmula se chama fórmula mínima ou fórmula empírica. Nós vamos utilizar bastante esse conceito em vários conteúdos envolvendo fórmulas químicas. Pessoal, veja bem, com a fórmula molecular eu posso determinar, por exemplo, a fórmula percentual ou porcentual. Veja bem, eu tenho aqui a fórmula molecular que corresponde à substância glicose. Eu posso calcular aqui de forma breve a massa molar da glicose, só para a gente praticar um pouquinho. A glicose contém carbono, hidrogênio e oxigênio. A massa do carbono é 12,
a massa do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Multiplicando aqui pelas suas quantidades, veja bem, são 6 carbonos, 12 vezes 6, ó, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7, 72. São 12 hidrogênios, então 1 vezes 12 dá 12, e o oxigênio são 6. Veja, 6 vezes 6, 36, vão 3, 6 vezes 1, 6, com 3, 9. E aí, somando tudo, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, vai 1, aqui dá 8, com mais 1, 9, 9 com 9, 18. 180 gramas por mol. Esta é a massa molar da glicose. Agora, veja bem, aquela massa molar corresponde a 180 gramas, é o total de massa da molécula. Ela corresponde, obviamente, a 100%. Aí, se eu pegar o carbono, por exemplo, eu vou fazer com o carbono para ficar de forma mais organizada. Olha, para o carbono, nós temos o quê? A massa total de carbono deu 72. E 72 gramas de carbono corresponde a X, por exemplo. Aqui a gente faz uma regrinha de 3 breve. X é igual, quem multiplica por X fica embaixo e o restante fica em cima. 72 vezes 100 dá 7.200. Dividindo aqui, 720 por 18 vai dar 40%. Esta é a porcentagem de carbono na molécula da glicose. O mesmo eu posso fazer, por exemplo, ao hidrogênio. Olha, pessoal, veja no nosso esquema aqui que a massa de hidrogênio é 12. Aqui a gente já consegue pegar um bom atalho. Vou colocar a incógnita Y para encontrar a massa do hidrogênio. Eu já sei que a divisão é pelo total da molécula, por 180. Então já divido logo por 180. Aqui em cima eu tenho uma multiplicação da massa do elemento total vezes 100%. Como a massa total do hidrogênio é 12, eu já vou direto. 12 vezes 100% dá 1.200. Aqui eu cancelo os dois zeros e faço 120 por 18, vai dar aproximadamente 6,7%. E o mesmo eu posso fazer para o oxigênio. Veja bem, o oxigênio. Vou colocar aqui Z para encontrar o valor de oxigênio. Pode ser qualquer letra. A massa total fica embaixo, né? 180, que é a massa total da molécula. A massa do oxigênio é 96, aí eu multiplico 96 por 100%, vai dar 9.600. Aqui eu cancelo dois zeros para facilitar e tenho 960 dividido por 18, vai dar aproximadamente 53,3%. E essa é a porcentagem de oxigênio na molécula de glicose. Eu posso escrever a fórmula percentual da seguinte maneira: C, no lugar de colocar a quantidade de carbono, que é 6, é colocar a porcentagem dele, vai ficar C, 40%. Agora, o hidrogênio, a porcentagem é 6,7% e a quantidade de oxigênio é 53,3%. E esta é a fórmula percentual da glicose. Veja também que eu posso calcular a fórmula molecular caso a questão não fornecesse e suponha que eu também não soubesse. A questão fala sobre a substância glicose, mas não diz qual é a fórmula molecular. Esta fórmula aqui, suponha que eu não saiba qual seja. Então, veja bem, qual é a fórmula mínima da glicose? Essa aí a questão fornece. Por exemplo, aqui, fórmula mínima da glicose é CH2O. E aí a questão quer saber qual é a fórmula molecular. E aqui eu tenho uma incógnita. Mais uma vez, suponha que eu não saiba, tá? Então nós temos aqui a fórmula mínima e a fórmula molecular da glicose é uma incógnita. Só que a questão fornece mais uma coisinha. A massa molar, que a gente simboliza pelo M maiúsculo, da glicose, é de 180 gramas. Então veja bem, com essas duas informações, que a fórmula mínima é esta e que a massa molar da glicose é esta, com essas duas informações apenas, eu consigo determinar a fórmula molecular da glicose. Veja bem,
Para isso, a gente calcula a massa molar da fórmula mínima. Então, veja bem, a fórmula mínima contém carbono, hidrogênio e oxigênio. A massa do carbono é 12, vocês podem conferir na tabela periódica, eu sempre faço isso para se certificar. A massa de hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Aí veja bem, aqui na fórmula mínima só tem um carbono, então não preciso multiplicar por nada. Tem 2 hidrogênios, então eu multiplico aqui por 2, vai dar 2, e o oxigênio é 16, então não preciso fazer a multiplicação, porque só tem uma unidade. Somando tudo aqui, ó, 12 com 2 dá 14, 14 com 16 vai dar 30 gramas. É a massa total da fórmula mínima. Agora preste bem atenção, eu pego aqui a massa molar e divido pela massa da fórmula mínima, pelos 30 gramas. Aqui, ó, só para facilitar, a gente cancela o zero, e 18 dividido por 3 dá 6. Esse quociente aqui é o número que nós vamos multiplicar pela fórmula mínima, e assim determinar a fórmula molecular. Então, veja bem, a fórmula mínima contém no total um carbono. Aí eu multiplico, ó, 1 vezes 6 dá 6. Tem 2 hidrogênios, 2 vezes 6 dá 12. E tem um oxigênio, vezes 6 dá 6. Pronto, encontrei a fórmula molecular da glicose, através deste artifício da fórmula mínima com a massa molar da glicose. Pessoal, aqui nós temos um outro artifício para calcular a fórmula mínima. Suponha que a gente não saiba qual é a fórmula mínima. Então veja bem, nós temos aqui carbono, hidrogênio e oxigênio. Na tabela periódica, vocês podem conferir que a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Então, eu vou fazer aqui uma fração com a massa de cada elemento no denominador. Do carbono, 12, do hidrogênio, 1 e do oxigênio, 16. Aqui, eu coloco a porcentagem de cada elemento naquela fórmula. Por exemplo, a porcentagem do carbono é 40, do hidrogênio é 6,7 e do oxigênio 53,3. Aqui eu efetuo uma divisão, 40 dividido por 12 dá aproximadamente 3,3. 6,7 dividido por 1 dá 6,7. E 53,3 dividido por 16 vai dar 3,3. Chegando aqui, pessoal, eu vou escolher o menor dos valores que eu tenho aqui. O menor é 3,3, que coincide aqui também. E vou tornar a fazer uma divisão pelo menor valor encontrado, por 3,3. 3,3, 3,3. E aqui eu finalizo o meu cálculo. 3,3 dividido por 3,3 dá 1. 6,7 dividido por 3,3 é aproximadamente 2. E 3,3 dividido por 3,3 vai dar 1. Sendo assim, nós temos aqui a fórmula mínima, onde a quantidade de carbono é 1, a quantidade de hidrogênio é 2 e a quantidade de oxigênio é 1. E aqui a gente encontra a fórmula mínima. Pessoal, a gente tem vários artifícios, como por exemplo, eu tenho aqui a fórmula percentual e suponha que aqui já falasse que a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. E com essas informações aqui, eu ser capaz, por exemplo, de determinar a fórmula molecular da glicose, supondo também que eu não saiba qual seja. Então, veja bem, a gente pode fazer assim, ó, para o elemento carbono, eu tenho aqui a massa da molécula total, 180 gramas. E esse 180 gramas corresponde a 100%. Agora, como eu estou calculando o carbono, a porcentagem do carbono nessa molécula é de 40%. Então, aqui, ó, 40% equivale a X. Se eu deixar esse X aqui, eu vou encontrar, ó, massa embaixo de massa. Se eu deixar o X desse jeito aqui, eu vou encontrar a massa total de carbono. Só que eu quero ir mais rápido, eu não quero a massa total de carbono, eu quero saber quantos carbonos tem na molécula. Então eu vou colocar aqui, ó, 12 vezes X. Por quê? Porque X é a massa total. E 12 é a massa de cada carbono. Então, eu multiplicando X por 12, eu vou encontrar o número exato de carbono. Eu não vou encontrar mais a massa total, eu vou encontrar a quantidade de carbono. E para mim isso é mais vantagem. Então, a gente faz aqui uma regrinha de 3. Eu quero encontrar o valor de X, eu isolo logo ele aqui.
Tudo que multiplica por x fica embaixo, então nós temos 12 vezes 100, que vai dar 1.200, e o restante fica tudo em cima. Nós temos aqui 2 zeros, 4 vezes 8 vai dar 32, vão 3, e 4 vezes 1 é 4, com 3, 7. Nós temos aqui um total de 72 dividido por 12, e nós vamos encontrar exatamente 6. Então, esta é a quantidade de carbono na molécula da glicose. O mesmo eu faço para o elemento hidrogênio, onde a massa total da molécula novamente é 180 gramas, corresponde a 100%. A porcentagem de hidrogênio é de 6,7%. E o total de hidrogênio aqui, eu tenho Y. Y para a massa total de hidrogênio. Só que a massa do hidrogênio também é 1. Então aqui não faz muito sentido eu fazer essa multiplicação. E eu vou logo direto procurar o valor de Y. Quem multiplica por Y é 100, fica embaixo. O resto vai para cima. Nós temos aqui 180 vezes 6,7. Aqui eu cancelo um zero para cancelar essa vírgula. E faço 18 vezes 67, que vai dar 1.206. E aqui, dividindo por 100, volta duas casas, nós temos aqui aproximadamente 12. Isso quer dizer que na molécula de glicose há 12 hidrogênios. A mesma coisa a gente faz para o elemento oxigênio, onde o total da massa molar é 180 gramas e corresponde a 100%. A porcentagem de oxigênio na molécula é de 53,3%. E o valor e a quantidade de oxigênio a gente chama de Z, por exemplo. Só que a massa do oxigênio é 16. E aqui a gente faz uma regrinha de 3. Ó. Para eu encontrar o valor de Z, basta colocar tudo que multiplica por ele aqui embaixo. Então eu tenho aqui 1.600. E aqui em cima eu cancelo um zero para poder cancelar essa vírgula e multiplico 18 por 533, que vai dar 9.594. E aqui, pessoal, eu faço a divisão e vou encontrar aproximadamente 6, onde eu tenho aqui o total de oxigênio na fórmula da glicose. Por isso, eu posso definir a fórmula molecular da glicose como sendo 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham entendido, que tenham gostado do conteúdo, dos artifícios que eu trouxe a vocês, de como transformar fórmula mínima em fórmula molecular ou vice-versa, transformar a fórmula molecular em fórmula percentual ou percentual em fórmula molecular, como calcular a massa de uma molécula, bem como calcular a massa molar da molécula. E aí, pessoal, eu conto com a participação de vocês, deixando o joinha, se inscrevendo no canal, divulgando para o maior número de pessoas possíveis. Na descrição do vídeo tem um exercício, tentem fazer, esforce, dedique ao máximo e em breve eu trago a correção para vocês. Até lá, pessoal. Tchau!